Juízes precisam julgar de acordo com a lei. A justiça trabalhista poderia dar o exemplo. A justiça brasileira é a mais cara do mundo e uma das razões é o ativismo judicial. Decisões que são tomadas pelos juízes que simplesmente passam por cima da lei. E isso acontece em todas as esferas da nossa justiça, como recentemente mostrou um estudo do professor José Pastore sobre a justiça do trabalho. Especificamente na justiça do trabalho, a reforma trabalhista determinou que, a partir de agora, só tem direito a ter processos trabalhistas sem custos aqueles que não têm condição de pagar, que basicamente é quem tem menos do que R$3.000 de renda mensal ou quem prova que não tem condição. Na prática, o que acontece é que a imensa maioria das pessoas que entram com uma mera declaração falando eu não tenho condição de pagar, conseguem não ter que pagar os custos dos processos trabalhistas. A gente tem casos, inclusive, por exemplo, tem um caso de um cara que tem 2 BMWs, uma Harley Davidson, estimativa do valor dos automóveis de mais de R$800.000 cada um deles, e o resultado desse negócio é que esse cara não pagou a justiça trabalhista porque ele falou que ele não tinha condição de pagar a justiça trabalhista. Na prática, a gente teve algo próximo a 500 mil casos em que foi concedido pelos juízes esse direito de não pagar a justiça trabalhista para gente que ganhava mais do que os R$3.000 por mês de 2019 para cá, e isso custou aos cofres públicos 56,6 bilhões de reais. Esse foi o custo desses processos não pagos por quem deveria estar pagando. E o resultado disso aqui, gente, é que custo público significa custo para todos os brasileiros. O que significa que custou mais 50 e tantos bilhões de reais, das duas uma. Ou a dívida pública brasileira aumenta, coisa que aconteceu, ou os impostos aumentam no Brasil para pagar esses custos maiores, coisa que também aconteceu. No final das contas, nos dois casos, quem paga é a população. A gente precisa, de uma forma geral, que a justiça brasileira julgue de acordo com a lei, mas isso tem que passar por tudo. E a gente precisa que os juízes entendam que justiça social tem que ser feita no país, mas isso não é o papel do juiz e que fazer essa concessão de um direito que basicamente desidrata uma reforma que foi muito importante. O resultado pós-reforma é o número de pessoas trabalhando no Brasil hoje é 20 milhões maior do que era antes. Quanto mais a gente desidratar a reforma, menos a gente vai ter o benefício de mais gente empregada no Brasil. Enfim, está na hora da gente colocar a lei para funcionar e cabe ao nosso judiciário fazer isso. Curtiu esse post? Aqui no canal tá cheio de conteúdo legal. Me siga caso você já não faça isso e compartilha com mais alguém que você acha que também pode gostar. E para eu saber que você chegou até o final desse vídeo, deixa para mim nos comentários, respeito à lei.